Olá, bom dia. Hoje, terça-feira, dia 8 de março. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos que o Espírito Santo venha em nosso auxílio e nosso socorro, iluminar os nossos pensamentos, controlar as nossas palavras e encher o nosso coração de muita paz e amor. A reflexão que nós vamos fazer se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, no capítulo 6, versículos de 7 a 15. Naquele tempo, disse Jesus: nas vossas orações não multipliquei as palavras, como fazem os pagãos, que julgam que serão ouvidos à força da palavra. Não os imiteis, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes que vós lhe peçais. Eis como deve rezar: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celeste também vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Essa é a leitura da oração mais linda que podemos fazer. É a oração que o nosso próprio Senhor, Jesus Cristo, deixou para que nós pudéssemos aprender como se dirigir ao Pai. É muito bonito fazer essa reflexão através do Evangelho de Mateus, porque Mateus nos dá uma forma mais detalhada da oração do Pai Nosso do que quando a gente lê no Evangelho de Lucas. Lucas dá de uma maneira mais sintetizada, apesar o objetivo ser o mesmo. Mateus aqui dá uma forma mais detalhada, provavelmente porque já era a maneira que ele rezava nas comunidades. Mateus caminhou com Jesus, o apóstolo, que nos outros evangelhos vai ser citado como Levi. Mateus, o primeiro evangelista dentro dos 4, na sequência da Bíblia, traz uma forma maravilhosa de a gente ter essa conversa com Deus, que Jesus aqui nos ensina a chamar de Pai. No Antigo Testamento, nós vamos ver algumas vezes Deus ser chamado de Pai, mas numa maneira muito mais simbólica do que propriamente nessa condição que Jesus nos ensina. Quando Jesus fala Abba, Pai, é porque ele quer dizer de uma forma muito mais carinhosa. Ele chama de papai. E é esse mesmo Pai que ele nos apresenta para nós, como devemos rezar, como devemos nos dirigir ao Deus. E aqui ele nos ensina que é através da oração que nós iremos criar essa intimidade com o nosso Deus. Porque quando nos dirigimos a Deus como Pai, Ele vem ao nosso encontro e nos mostra que, da mesma maneira como se dirigiu a Jesus, como filhinho, Ele vai se dirigir a nós. Nós, como filhos adotivos, na condição de que Jesus deixou Deus Pai para nós, devemos criar essa intimidade com esse Deus de amor. E através da oração do Pai Nosso, nós nos aproximamos muito mais dessa intimidade.
Existem 3 aspectos muito importantes que nós precisamos entender. Dentro do Pai Nosso, são 7 petições que acontecem. 3 em homenagem a Deus, aonde a gente fala seu nome, seu reino e sua vontade. E 4 a nosso favor: nosso pão, nossas ofensas, nossas tentações e os males que nos espreitam. O Pai Nosso traz uma série de mensagens profundas de arrependimento, de humildade, de confiança e de fé, quando nos dirigimos ao Pai que estais no céu. Jesus, o próprio Deus que se fez homem e habitou entre nós, ensina-nos como dirigir a Deus, que enviou o seu Filho único, para que todo aquele que nele creia tenha vida e vida em abundância. Essa relação que Jesus tinha com Deus, sendo o próprio Deus, Ele quis nos mostrar para que nós possamos experimentar desse amor verdadeiro. Quando nós rezamos o Pai Nosso, é toda a nossa confiança, é todo o nosso amor que colocamos nas palavras. E não simplesmente palavras jogadas de qualquer maneira, de maneira bagunçada, como se não houvesse uma organização na nossa vida. Jesus, quando ensina o Pai Nosso, Ele ensina a maneira direta de atingir o próprio coração de Deus. Mas, para que essa oração tenha a sua realidade realizada, é necessário que nós realmente rezemos esta oração de maneira verdadeira, de maneira profunda, não como quem lê um texto de algum livro qualquer. A oração do Pai Nosso deve ser refletida em nossas ações, porque quando nós rezamos: Pai, perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos ofenderam, isso deve ser verdadeiro. Quando nós confiamos: santificado seja o vosso nome, devemos respeitar o nome de Deus, não blasfemando contra Ele, não virando as costas contra Deus. E também, quando nós olhamos o Pai Nosso e rezamos de todo o coração e falamos: Pai, que seja feita a sua vontade e não a minha, precisamos tomar um cuidado muito grande de não nos irarmos contra a vontade de Deus, porque só Deus é bom, como disse Jesus, e só Deus sabe aquilo que realmente nós precisamos. Quantas e quantas vezes, por qualquer pequeno ou grande motivo, nós murmuramos contra Deus, questionando: Senhor, por que isso comigo? Senhor, eu sou fiel a Ti, por que Tu lhe permites que isso aconteça comigo? Quando nós rezamos o Pai Nosso, devemos ser verdadeiros. Ou é melhor nem rezar, para que não entristeça o coração desse nosso Deus, cheio de amor e misericórdia para com seu povo. Deus demonstrou todo o seu amor de diversas maneiras. Deus mostrou todo o seu amor quando nos criou e nos fez a sua imagem e semelhança. Deus nos amou ainda muito mais quando Ele envia Jesus no meio de nós, para que nossos pecados fossem perdoados lá na cruz de Cristo. São sinais
que Deus nos ama profundamente e Ele continua nos amando quando Ele envia o Espírito Santo para nos conduzir à verdadeira vida. Que nessa terça-feira nós possamos rezar o Pai Nosso na certeza de que Deus, que é Pai, nos ouve e nos ama. Que Deus abençoe a todos. Tenha uma ótima terça-feira e até amanhã.